Uma das palavras que eu tenho comigo é a gratidão, né? E uma das pessoas que me fizeram ter essa gratidão chama-se BAP, que hoje é um candidato à presidência do Flamengo. Momento difícil, um momento complicado, que aconteceu comigo em 2010 no Flamengo. Ele foi um que esteve sempre do meu lado, né? E manteve a palavra dele até o final. Então eu sempre falo com ele isso. Cara, gratidão é uma coisa que eu levo comigo e eu vou ter sempre gratidão por você. Além, é claro, da competência, da seriedade, do profissionalismo, do homem de verdade que chega e muitas vezes diz o que você não quer ouvir, mas pode, não pode, não pode. E desde 2012, desde que ele entrou no Flamengo, o Flamengo foi outro, né? Com sua ajuda, é lógico que teve uma equipe importantíssima, mas ele foi um dos esteios para que o Flamengo fosse o que é hoje. Então, por isso que eu estou com ele, tenho amigos de outras áreas que são candidatos e jamais deixaram de ser amigos pelas atitudes, mas o BAP está na frente, né? Então, por isso, eu vou torcer muito e vou estar junto para que ele possa ser eleito presidente do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, bom dia, tudo bem com vocês? Fly Geral TV na área. No vídeo de hoje vamos falar a data das quartas de final e o horário também do Brasileirão Sub-17, onde o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Sobre a data FIFA, vamos trazer esse planejamento para vocês, quando que o Flamengo folga, quando que tem treinamento, e também fazer uma análise dessa atual fase do Flamengo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Será que o Flamengo ainda briga em 3 frentes? Em relação ao mercado da bola. Mercado da bola teve a janela fechada na data de ontem, à meia-noite, e o Flamengo fez 4 contratações, ainda tentou um centroavante do Chelsea, mas não conseguiu a contratação do mesmo. E sobre o Alan, o que tem acontecido com esse volante que é tão promissor, né? Veio com status de um excelente volante lá do Atlético Mineiro, mas ainda não conseguiu performar daquela maneira que a gente imagina aqui no time do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vamos começar o vídeo com uma curtinha sobre a nossa base, né? Vamos começar o vídeo com o pé direito, até porque as outras notícias estão meio complicadas, né? O Flamengo no profissional não está numa fase tão boa. Então, em relação ao nosso Sub-17, o ex-time do Felipe Luiz, nós nos classificamos no Brasileirão da categoria e dessa vez vamos enfrentar nas quartas de final o Fluminense, né? Flamengo que no último jogo pelo Campeonato Brasileiro meteu 5-0 no Corinthians, vai enfrentar o Fluminense. Vou falar com vocês a data e também o horário. Dia 19 de setembro é a partida de ida, vai ser jogada lá na Gávea às 3 horas da tarde. E a partida de volta será dia 26 de setembro, lá no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, também às 3 horas da tarde. Então é aquilo, né? A base nunca nos decepciona, mesmo com resultado às vezes adverso. Os times, né, tanto o Sub-20 quanto o Sub-17, as outras categorias de base também do Flamengo, elas nunca desistem, lutam do começo até o fim, né? O Flamengo no Sub-20, infelizmente, foi eliminado pelo Fortaleza também nas quartas de final, e a gente torce para que o Sub-17 ele consiga avançar e trazer o caneco do Brasileirão, porque é um time de excelência. Mesmo com alguns jogadores já subindo para o Sub-20, ainda temos jogadores de muita qualidade nesse time Sub-17. Então vamos torcer para isso, né? O Joshua, para mim, sempre é o maior destaque desse time, um moleque sagaz, né? Arisco, sempre marcando gols, e a gente espera ver esse jogador em campo no dia 19, botando o Flamengo para partir para cima do Fluminense e, se Deus quiser, conquistando a classificação nessas quartas de final. E nação rubro-negra, vamos fazer uma reflexão aqui. O que está acontecendo com o nosso volante Alan, né? Jogador promissor pra caramba quando veio do Atlético Mineiro, é um dos melhores volantes que tinham no Brasil naquela época. O Flamengo contratou a peso de ouro, pagou mais de 40 milhões de reais pelo jogador, e hoje em dia ele não consegue acertar um passe com qualidade, não consegue desarmar direito os adversários. Os números são alarmantes sobre o Alan. Segundo o Mundo Rubro-Negro, o Alan nas últimas 7 partidas fez apenas 4 desarmes. E, em contrapartida, um jogador que é do ataque, que é o Luiz Araújo, nas últimas 7 partidas, ele fez 27 desarmes. Então você vê uma diferença assim discrepante de um jogador para o outro. O que está acontecendo? Porque o Alan, galera, na época do Atlético Mineiro, era um dos melhores volantes que tinham no Brasil. Eu sei que já tiveram casos de jogadores que deram a volta por cima. O caso do Léo Pereira, o caso também do Michael, entre outros jogadores que chegaram, não conseguiram ir muito bem e depois despontaram como um dos melhores do elenco do Flamengo. Isso eu tenho a esperança que aconteça com o Alan, mas a gente não está conseguindo ver um jogador com versatilidade dentro de campo. Parece que ele entra já nervoso, já com medo de errar, e quando a gente entra com medo,
a possibilidade de errar ela é muito maior. Então, apenas uma reflexão aqui e eu deixo um questionamento para os senhores. Vocês têm esperança de ver aquele Alan do Atlético Mineiro jogando no Flamengo? Ou vocês acham que a camisa pesou, que ele não está conseguindo se adaptar e nem vai conseguir se adaptar? Então, sua resposta é muito importante, coloca ela aqui nos comentários do vídeo. E a gente torce sempre para que os jogadores melhorem, né? Se o Alan voltar a performar muito bem, como performou no último clube, é excelente para o Flamengo, excelente para a torcida. O Flamengo ganha um jogador de meio campo, a torcida consegue ali confiança também no Alan, e isso tudo faz o atleta crescer, mas ele precisa corresponder dentro de campo. Um outro jogador que tinha até dado uma melhorada, mas nesse último jogo contra o Corinthians foi uma atuação pavorosa, o próprio Davi Luiz, né? Davi Luiz, que deu origem ao primeiro gol do Corinthians, numa falha, realmente uma falha muito, muito bizonha no meio campo. Então são alguns detalhes que fazem a diferença no apito final do juiz. Então que a gente consiga ver, né? Temos a data FIFA, bastante tempo para o Tite treinar, tomara que ele consiga revitalizar, né, o Alan dentro de campo, né, restaurar aquele futebol do Alan que a gente via no Atlético Mineiro, porque esse futebol que ele tem jogado aqui tem deixado a torcida do Flamengo pé da vida. A nação rubro-negra, muitos jornalistas, torcedores dizem que a gente briga por 3 frentes, né, em 3 campeonatos diferentes. Só que se a gente não abrir o olho no Campeonato Brasileiro, já já a gente vai sair do páreo, porque já estamos chegando numa reta final do campeonato. E o Flamengo tá na pior fase, né, com o técnico Tite, pelo menos que eu lembre, na atual conjuntura. O Flamengo, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um jogo, empatou 1 e perdeu 3. Então, em 15 pontos, conquistamos apenas 4. É um time que está deixando brecha para os adversários, principalmente no Campeonato Brasileiro. É uma campanha de time que luta para não cair, né? Difícil a situação, o técnico Tite recebe muito bem para conseguir ajustar o time do Flamengo, e ele terá nessa data FIFA a condição para poder ter treinamentos, né? Até porque, segundo a agenda do Flamengo, o Flamengo terá folga até a próxima quarta-feira, mais conhecida como amanhã. Então o Flamengo teve folga ontem, vai ter folga hoje e terá a última folga na quarta-feira. A partir de quinta já são treinamentos até o dia do jogo, que será dia 12/9. E o único dia, depois do início dos treinamentos, que o time terá folga, será dia 8, que cai num domingo. Então o Flamengo teve 3 dias de folga, vai ter mais um dia de folga e terá tempo, né, o técnico Tite, que recebe muito bem para ajustar o time do Flamengo, e ele tem que resolver esse problema, porque o Flamengo perder para o Corinthians, que venceu apenas 4 jogos no campeonato todo, com uma atuação pífia, é bem complicado. Então a responsabilidade disso são dos jogadores, é do técnico também, e eles recebem muito bem para poder dar o sangue dentro de campo e conseguir trazer os resultados positivos, o que não tem acontecido no Campeonato Brasileiro. Então fica esse alerta, porque a gente fica se distanciando do primeiro lugar. Primeiro lugar, a gente já está a 6 pontos dele, e as atuações que o Flamengo tem dentro de campo não convencem a torcida, não convencem o torcedor que está ali na arquibancada, torcendo, lutando para que o Flamengo consiga um resultado positivo, e a gente fica nessa situação bem alarmante no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo briga em 3 frentes? Ainda briga. Mas se não abrir o olho no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai acabar ficando para trás, já estamos em reta final, e quando a gente for ver, não terá mais tempo para poder correr atrás do prejuízo. Então, galera, é isso em relação ao Campeonato Brasileiro. Queria apenas alertar aqui o nosso pífio desempenho nesse segundo turno, digno de time que luta para não cair, mas é aquilo, né? Data FIFA tá aí, treinos, datas para o time treinar, filosofia de jogo. O Tite conseguirá colocar, ele já está há bastante tempo no cargo, vai completar daqui a alguns meses 1 ano no cargo do Flamengo, e já está na hora do Flamengo conseguir performar melhor do que tem feito dentro de campo. É isso, a gente luta também para que nessa época da data FIFA alguns jogadores possam sair da condição de lesionados e partirem para a condição de aptos para poderem jogar, porque o Flamengo também está cheio de desfalques. E é isso que temos, né, galera? Tomara que o Flamengo consiga reverter esse quadro no Campeonato Brasileiro. E eu queria saber a sua opinião. Realmente o Flamengo, segundo o que você pensa, luta em 3 frentes ou apenas luta na Copa do Brasil e na Copa Libertadores? Porque no Brasileiro a situação tem ficado bem complicada. Então, sua opinião é importante, não esqueça de colocar ela aqui embaixo do vídeo. A nação rubro-negra, o Flamengo até que tentou a contratação do David Washington, jogador que está no Chelsea. O Rio Ave até estava lutando com o Flamengo pela contratação desse jogador no último dia da janela, mas a janela se encerrou, janela fechada. O Flamengo não contratou o David, nem o Rio Ave. A princípio o David continuará lá no Chelsea, ele que é um centroavante,
jogador, né, uma posição que realmente a gente está carente aqui no Flamengo, a gente precisaria de um centroavante, mas é isso. Janela fechada, fizemos a contratação de 4 reforços nessa janela: Alcaraz, Michael, Gonzalo Plata e Alexandro, lateral esquerdo. Galera, a janela só vai abrir novamente no começo do ano. Os jogadores que poderiam sair também não vão sair, que é o caso do Fabrício Bruno, que quase saiu do Flamengo, e do Wesley, né, que por causa de uma demora ali na entrega da documentação, a princípio, o problema foi esse, o Atalanta desistiu da contratação, só que, vamos falar a verdade, o Atalanta também estava conversando com outros laterais. Então, o clube pode desistir também no meio do caminho e dar algum tipo de desculpa. Mas a verdade é que na lateral direita muitos esperavam a chegada de algum jogador, nenhum jogador chegará, porque teremos aí até o final do ano o Varela e também o Wesley. E em relação a essas contratações, gostei bastante. Gonzalo Plata já está com o nome divulgado no BID e já pode estrear na próxima partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos partir para cima deles. O Gonzalo Plata, pelo que a gente viu, o Gonzalo Plata tem um excelente chute de fora da área, é um jogador forte, lembra a parte física, lembra o Berril, tá? Mas com uma qualidade muito superior. Gostaria de saber dos senhores se tem alguma posição ali que vocês contratariam, se tem algum setor que vocês acham que ficou carente em relação à contratação. E é isso, não se esqueçam de botar a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, até a próxima e fui!